vamos lá então, continuando a nossa aula de produtos notáveis e fatoração. Tá? Eu estou trabalhando simultaneamente as duas coisas porque um processo é o inverso do outro. Tá? Então, essa ideia ela é importante. Então, nós vamos continuar, então, nós vimos na aula passada o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Tá? Agora nós vamos ver aqui outra forma de fatoração, aqui, começando com a fatoração, que é a colocação do fator comum em evidência, que também é uma situação que às vezes é importante. Então, primeiro exemplo tem um retângulo. Gente, eu estou começando sempre com algum exemplo geométrico para vocês entenderem a lógica geométrica que está por detrás. Mas a maior parte das vezes nós vamos trabalhar só a parte algébrica mesmo. Tá? Então isso aqui é só para aquela questão, professor, mas por quê? Né? Os alunos pedem sempre. Então aqui tem uns porquês aqui que estão por detrás da geometria. Tá? Vamos expressar o perímetro da figura abaixo. Então, o que seria o perímetro desse retângulo? Então, consideramos que esse aqui é um retângulo, esses lados são paralelos. Então, o perímetro disso seria a soma de todos os lados desse retângulo. Então, x mais y, né, mais x mais y. Ou seja, nós temos duas vezes a soma de x mais y, ou 2x mais 2y, se nós juntarmos aqui os lados paralelos. Tá? Como escrever o polinômio... espera aí, vamos voltar aqui. Agora vamos entender aqui a ideia da colocação do fator comum em evidência, né? Que eu já ia passando batido. Se nós olharmos aqui, ó, 2x e mais 2y, nós podemos representar dessas duas formas. Geometricamente, essa expressão é a mesma. Tá? Qual que é a diferença? É a forma da escrita. Se vocês olharem o que tem em comum nessas duas expressões é o 2. Então, o 2 nós colocamos em evidência, a gente diz assim, né? E dividimos. Ó, o 2x a gente divide por x, sobra 2. 2y divide por 2. Perdão, 2y divide por y dá 2. Então, nós temos a fatoração aqui. A forma fatorada da expressão é essa. E a forma não fatorada é essa aqui de baixo, 2x mais 2y. Tá? Como escrever esse polinômio? 3a ao quadrado mais 3ab. Como uma multiplicação de um monômio por um binômio. Então, o que nós vamos observar aqui? Quais são os fatores comuns que nós temos? Por que fatores? Porque essa expressão, esse monômio 3a ao quadrado, na realidade ele tem um conjunto de elementos que estão sendo multiplicados entre si. Então, tem fatores que estão sendo multiplicados. Então, por exemplo, 3a ao quadrado é 3 vezes a, porque a ao quadrado é a vezes a. O 3ab, que é esse daqui, é o 3 vezes a vezes b. Então, aqui estão os fatores. 3 fatores aqui, 3 fatores aqui. Quais são os fatores que nós temos em comum quando eu fiz essa abertura aqui? Nós percebemos que já está em vermelho. O 3a e o 3a aqui são comuns. O 3 é comum ao 3, o a é comum ao a. Então, coloco em evidência os fatores comuns. Colocar em evidência é escrever dessa forma. E aí nós temos a fatoração. O que sobrou aqui dentro? O A mais o B. Aqui é importante que o sobrar dentro aqui significa o seguinte. Eu peguei o 3A vezes A e dividi por 3A. Vai sobrar A. O 3AB eu dividi por B. Vai sobrar... o 3AB eu dividi por 3A. Vai sobrar aqui dentro o B. Tá? Aqui dentro sobra o B. Então, essa relação daqui ela é importante. Então, porque tem situações que tudo vai dar para pôr em evidência. Daí vai ficar 0 aqui? Não, não vai ficar 0, vai ficar 1. Por quê? Porque eu tenho que dividir o termo por aquele termo que eu coloquei em evidência. Tá? Então, essa é a ideia que está por detrás.
A partir da colocação do fator comum em evidência, nós podemos trabalhar aí de forma mais ampla com os agrupamentos. Então aqui ó, nós temos um retângulo. Esse retângulo tem esse comprimento x mais y aqui embaixo e essa altura b mais a aqui em cima. E ele está dividido em 4 retângulos menores, conforme as divisões aqui que vocês percebem de x, y, a e b. Tá? A pergunta é como você poderia representar a área dessa figura. Então, vamos pensar aqui nessa área. Se vocês olharem separadamente, por exemplo, para esse retângulo 1 aqui de cima, ele é um retângulo que tem altura A e a base dele é x. Ó, o x que está aqui embaixo é o comprimento desse retângulo aqui de cima. Então, qual que vai ser a área desse retângulo 1? A vezes x, ó, AX. Qual é a área do retângulo 2? Ó, a base é x e a altura é b. Então, vai ser b vezes x, que é bx. Qual vai ser a área do retângulo 3? A vezes y, porque aqui eu tenho y e essa alturinha daqui em cima é a. E b vezes y vai ser, então, essa área do quarto retângulo, porque eu tenho y aqui e a altura é b. Então, essa expressão ela representa a área. Tá? Essa aqui é a representação algébrica dessa área daqui. Agora, como é que nós podemos representar essa mesma área de uma mesma forma? Já aproveitando aqui, deixa eu ver se... aqui já está. Tá? O que vai acontecer? Ó? Se vocês observarem aqui, nós vamos ter esse x daqui e esse x daqui são idênticos. Ó? Que é o x e o x. E esse y e esse y também são idênticos. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu faço um agrupamento. Eu junto os termos semelhantes agora por agrupamento. Às vezes dá certo, tá? Como esse caso daqui, a gente pode fazer esse agrupamento e às vezes a fatoração acontece. Então a gente tem que descobrir isso, quando isso é possível e quando não é possível, a partir de cada expressão. Se eu olhar para essa primeira expressão e colocar o x em evidência, o x vai ficar multiplicado pelo a e pelo b. E na segunda expressão, se nós colocarmos o y em evidência, o y vai ficar multiplicado pelo a mais b. Agora olhem o que aconteceu aqui. Ó. Quem ficou dentro do parênteses representa o mesmo valor, porque eu tenho a mais b aqui e eu tenho a mais b. Ou seja, eu ainda consigo colocar em evidência o a mais b, porque são fatores comuns. Ó. Fator porque está multiplicando. Está multiplicando. Então, eu tenho dois fatores comuns aqui, que é o a mais b. Então, colocando então o a mais b em evidência, vai sobrar o a mais b, que multiplica, de novo, a gente abre aqui o parênteses, vai sobrar o x que estava fora e o y que estava fora com a soma, dependendo do sinal daqui, a soma. E isso é a mesma coisa que a expressão que nós temos ali em cima. E se vocês olharem, é verdade. Por quê? Porque a área desse retângulo grandão aqui é base vezes altura. Ó. A base, x mais y, vezes a altura, a mais b. Tá? Então, essa ideia ela é uma ideia de representação geométrica de uma fatoração, tá? Por agrupamento. Nem tudo a gente vai representar geometricamente. Isso aqui é só uma ilustração. A maior parte dos casos nós vamos fazer tudo algébrico. É tudo aqui, ó, tudo dessa forma. Tá? Mas é importante vocês entenderem que tem um sentido geométrico que pode ser dado para essas situações. Tá? Aqui eu deixei essa fatoração aqui também para vocês resolverem em casa, tá? Ela é também uma fatoração simples, é só seguir o mesmo modelo do que está aqui. Então a ideia é vocês resolverem, tá? Esse daqui eu optei em resolver junto aqui, tá? Também por causa de um detalhe importante sobre os sinais. Qual é a forma fatorada desse polinômio daqui? Então eu tenho 2bc mais 5c ao quadrado menos 10b menos 25c. Bom, se nós olharmos separadamente, nós temos aqui nessa expressão, por exemplo, um c ao quadrado aqui e um c aqui.
Nessa expressão nós temos um 10 aqui e um 25. Vocês vão dizer, tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que aqui o 10 é 2 vezes 5 e o 25 é 5 vezes 5. Então a gente fatora mesmo. Por isso a gente fala de método de fatoração. A gente vai ter que fatorar os números ou as expressões algébricas. Então aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma, ó, fazendo o mesmo esqueminha que eu fiz antes, aqui passo a passo, tá? Para vocês entenderem. O 2 vezes b vezes c, que é a primeira expressão, mais 5 vezes c vezes c, ó, que é a segunda expressão. Esse 5c representa a multiplicação. E aqui eu fiz algo que é importante aqui em alguns casos. Tá? Por que é importante? Vocês vão ver que aqui tem um mais, uma soma, uma adição. E aqui vocês têm uma diferença. Então, se vocês colocarem aqui em evidência, não vai aparecer esse mais, porque vocês têm um menos aqui. E nós queremos que seja mais. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o menos em evidência, como multiplicar por menos 1. Põe o menos 1 em evidência, está aqui. E dentro do parênteses agora, é como o fator comum. O menos 1 é o fator comum aqui que eu coloquei em evidência. Dentro eu tenho 2 vezes 5 vezes b e 5 vezes 5 vezes c, que está aqui, tá? A expressão. Eu optei dessa forma. Eu podia ter colocado o menos 5 em evidência também, que daria no mesmo. Mas vamos deixar assim. O que acontece? Ó? Nós temos o 5, que é fator comum. E aqui nós temos o c, que é fator comum dessa outra expressãozinha daqui. Então, eu vou pôr o c em evidência no primeiro e o 5 em evidência no segundo. Ó. O c em evidência, ó, foi para fora nessa expressão. Ele ficou multiplicando o 2b que sobrou e o 5c. Menos, porque aqui agora eu tenho menos. Ó. Ali dentro eu coloquei em evidência o 5. Então, o 5 foi para fora positivo, com o negativo de fora ficou negativo. E aí nós temos essa expressão 2b mais 5c, que está multiplicando o 5. Se vocês olharem novamente aqui, eu tenho 2b mais 5c e 2b mais 5c. Mais uma vez, nós podemos pensar, esse aqui é um fator comum. Se ele é fator comum, eu posso pôr é fator comum aos dois, né? Então eu posso pôr em evidência. Quando eu coloco em evidência 2b mais 5c, vai sobrar o czinho do primeiro e o menos 5 do segundo. E aí eu tenho a minha expressão fatorada. Então essa é a forma fatorada de um polinômio, né? Através de agrupamento. Ou seja, eu faço colocação do fator comum em evidência várias vezes, enquanto for possível ser feito. Aqui foram feitos em sequência de 2 vezes, né? Então essa aqui é a nossa forma fatorada. Deixei mais um exemplo aqui, vocês podem pausar o vídeo depois, copiar e resolver bem bonitinho. Aqui sim vai aparecer aquela ideia do 1 que eu disse para vocês. Ó. Tá? Vou dar a dica aqui para vocês. Se vocês olharem aqui essa primeira parte, y² mais y², nós podemos separar essa primeira parte aqui em um grupo e essa segunda parte em outro grupo. Se eu colocar o y² em evidência, vai sobrar aqui dentro um y, e aqui no lugar desse y² tem que sobrar o 1, não é 0. Então é isso, vocês cuidem, porque é importante, os alunos às vezes erram essas coisinhas aí no meio dessas fatorações. Tá? E aqui já tenho mais um exemplo resolvido também, que eu deixei pronto aqui para vocês. Se m mais n é igual a 30 e p mais q é igual a 18, nessas condições, determine o valor do polinômio mp mais mq mais np mais nq. Referente a esse exercício, vocês vão ter uma lista de exercícios para resolver em casa. Vocês vão ter outros exercícios durante o cálculo também, muitos, né, outros, que vão ter situações de assim para mais complexa, claro, porque esses aqui são exemplos mais elementares para vocês entenderem a lógica. E aí nós vamos ter exemplos que vão ficando cada vez mais complexos, e às vezes é importante vocês entenderem essa construção. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho m em comum nos dois primeiros, ó, coloquei o m em evidência. Eu tenho n em comum no segundo agrupamento aqui, eu coloquei em evidência.
Então, sobrou o quê? P mais Q, né? P mais Q, e sobrou P mais Q no outro também. P mais Q é comum. Se ele é comum, eu consigo escrever ele colocando em evidência e sobrou M mais N. Bom, mas o que tem a ver essas sominhas que estão aqui em cima, que foram dadas no problema, com a fatoração que nós estamos trabalhando? Porque como nós temos soma de M mais N, aqui não aparece nenhum M mais N. Ó. Nós temos uma soma de P mais Q, aqui não aparece. Nós fizemos a fatoração de forma a fazer com que isso apareça. Está aqui. Como ele apareceu, está bonitinho aqui. Ó. Agora eu sei que P mais Q é 18 e M mais N é 30. Eu só inverti a ordem aqui. Me perdoem o equívoco na escrita. Mas a ordem dos fatores não vai alterar o produto, tá? Mas assim, esse P mais Q aqui, ele seria o 18. Então o 18 teria que estar antes se eu fosse seguir a ordem correta da escrita. Mas matematicamente o resultado vai dar o mesmo. Então aqui vai dar 30 vezes 18, porque nós vamos ter o produto de 18 vezes 30, que é a mesma coisa que 30 vezes 18. E aí está o resultado. Tá? Então, isso aí é fator, né, comum em evidência dentro aqui do agrupamento. Né? Então, nós estamos fazendo fatoração por agrupamento. Produto da soma pela diferença de dois termos. Agora o que estou mostrando aqui já não é uma fatoração, é um produto notável. Tá? Eu sempre estou trabalhando as duas coisas juntas. Até para vocês entenderem o porquê da fatoração. Então aqui nós vamos ter o seguinte. Ó, o quadrado, o quadrado aqui já está... O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo é a forma de nós resolvermos isso. Mas o que é o produto da soma pela diferença? Eu tenho uma soma A mais B que está multiplicada pela diferença A menos B. Então, como é que a gente resolve isso? A gente usa o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ó. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Essa é a regra que a gente usa. Se nós fizermos no passo a passo, na forma expandida, nós fazemos a distributiva A vezes A vezes menos B, B vezes A e B vezes B. Aqui a expressão. O B vezes A e o A vezes B, a gente comuta aqui o B vezes A para ficar A mais B e eles se anulam. A vezes B, perdão, e eles se anulam. E eles vão se anular e vai sobrar o A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o que acontece aqui nesse produto notável? Quando eu tenho o produto da soma pela diferença de quaisquer termos que sejam, isso vai ser sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso funciona nas funções nas relações trigonométricas também, que nós vamos usar bastante. Um seno de x mais cosseno de x vezes seno de x menos cosseno de x. Vai ser sempre o seno ao quadrado de x menos o cosseno ao quadrado de x. Então essas relações aqui, elas vão ser aplicadas em várias outras situações do cálculo. Tá? Esse A e esse B assumem diversas outras expressões no decorrer das aulas. Tá? É importante entender que isso se expande depois para outras situações. Tá? O produto da soma pela diferença também está representado aqui através de representação geométrica. Tá? Então, quem que é o meu A mais B aqui? Ó? Eu pego esse retângulo, esses dois retângulos aqui, ó, e eu tenho esse lado aqui que é A mais B. Eu pego agora esse outro lado de cá, ó, e eu tenho esse lado desse retângulo daqui, ó, ele é A menos B. Ó. Por quê? Porque o meu A é tudo isso. Toda essa expressão aqui, ó, que é um quadradão. Ó. Então, o meu A é tudo isso, eu tiro desse A esse Bzinho. Então, para eu saber a área desse retângulo comprido aqui, ó, é só nós fazermos a multiplicação de A mais B por A menos B. Mas o que seria, então, isso? Se vocês olharem aqui com um pouquinho mais de calma, vocês vão perceber aqui que nós podemos completar ou reagrupar essa figura aqui, de forma a nós termos essa expressão aqui. Ó.
nós pegamos esse cantinho desse retângulo, ó, e empilhamos aqui. Quem que vai ficar faltando no cantinho aqui, ó? Aqui fica faltando um quadradinho que é um b ao quadrado. E como que ficou o quadradão maior? O quadradão maior ficou a vezes a. Então essa área pintada de 2 tons de vermelho aqui que nós temos o a vezes a, que é a ao quadrado, que é o quadradão grandão. Eu retiro esse quadradinho daqui, eu tenho essa área. Tá? Então a área da figura obtida pode ser expressa por a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? Então essa é a ideia que está aqui. Produto da soma pela diferença. Tá? Agora nós vamos pensar assim. E quando é necessário utilizar outros expoentes? Tá? Aqui, ó. Agora vamos pensar ao contrário. Né? Aqui eu estou pensando ao contrário. Se eu tenho um quadrado da diferença de 2 termos aqui, ó. Perdão. Quando eu tenho a diferença de 2 quadrados, isso aqui é a diferença de 2 quadrados. Se eu tenho a diferença de 2 quadrados, eu posso escrever a fatoração dessa forma. Ó. Então, a diferença de 2 quadrados, a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso escrever como sendo a mais b vezes a menos b. Agora, se eu tenho, no lugar dos quadradinhos aqui, ó, em vez dos quadradinhos, eu tenho um cubo, a diferença de 2 cubos. Eu tenho expoente 4, expoente 5, expoente 6, sempre igual. Né? Então, as bases aqui com a diferença e os expoentes iguais aqui. O que acontece? Quando nós queremos fazer esse processo inverso aqui, nós podemos abrir uma expressão como essa a partir de uma soma. Aqui. Ó, eu posso fazer uma fatoração, aqui daí já é uma fatoração, tá? Eu posso fazer uma fatoração desse a elevado na n menos b elevado na n aqui. Como? O a e o b eu faço uma diferença de a menos b. Então, o a menos b sempre vai ser a menos b, vai sempre estar no início aqui. E, na sequência, nós indicamos esse somatório daqui, tá? Onde nesse somatório, começando com k igual a 1 indo até n, o n é o expoente aqui, né? Nós multiplicamos sempre o a elevado na n menos k vezes o b elevado na k menos 1. Mas o que significa esse n menos k? Tá? Como o k ele vai variando e a gente está pensando em somatório, então nós vamos ter que somar vários termos aqui. Vai somando, somando, somando. Só que esses termos são produtos. O primeiro produto vai ser quando k é igual a 1. Então, vai ser uma unidade a menos do expoente aqui dentro. Então, se o a for 5, o expoente for 5, aqui o n for 5, aqui eu vou ter um a na 4, a na quarta potência, vezes um b. Agora, como o k é 1, eu vou ter um b na 0. Então, eu vou ter apenas um a elevado no expoente uma unidade menor do que esse. Aí eu tenho que continuar. Mas o outro a vai ter expoente 2 unidades menor do que esse, porque vai diminuir 2. E aqui já vai aparecer um expoente 1. E assim eu vou somando esses produtos. E aí nós vamos ter uma expressão fatorada. Aqui eu coloquei 2 exemplos para ficar mais claro para vocês. Ó. O a ao cubo menos b ao cubo, vou escrever na forma fatorada. Tá? Forma fatorada. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a menos b, que multiplica. Ó, quem que é o expoente? 3. Aqui ficou 2. E o b ficou o expoente 0. Então, ó, a brincadeira é simples. Ó. O expoente do a vai diminuindo. Ó, era 2, 1, 0. E o expoente do b vai aumentando. Ó, 0, 1, 2. Começando da onde? Começando sempre de uma unidade a menos que está aqui. Então, esse b na 0 eu deixei para vocês enxergarem a lógica para fixar, né? Ajuda a memorizar. Mas ele é ao quadrado, isso aqui vai dar 1. E esse a na 0 aqui eu deixei também para fixar a ideia, mas ele se torna um b ao quadrado. Então, essa é a fatoração. Então, a diferença de 2 cubos pode ser fatorada dessa forma. A diferença de 2 números
elevado à quarta potência cada um deles, né? Cada um deles elevado à quarta. Tem o A elevado na quarta menos B elevado na quarta. Então, o que vai acontecer? O primeiro expoente aqui vai ter que ser 3. O A elevado na 3 e o B elevado na 0. Tudo é soma, ó. Soma, soma, soma. Aí, se você pegar aqui, ó, B na 0, B na 1, B na 2, B na 3. A na 3, A na 2, A na 1, A na 0. E aí a gente consegue fazer isso com 5. A na 4, A na 3, A na 2, A na 1, A na 0. E cada um deles, B na 0, B na 1, B na 2, B na 3, B na 4. Então essa fatoração ela é interessante, ela é importante também vocês entenderem. Tá? Ela é uma forma de fatorar quando nós temos uma diferença de dois termos que estão elevados numa mesma potência, cada um deles numa mesma potência. Tá? O produto da soma pela diferença aqui, ó, voltando àquela ideia de antes do produto da soma pela diferença, quando eu estou fazendo esse processo, ó, eu multiplico esse vezes esse, 5x ao quadrado, 5 vezes menos y, 5x vezes menos y, está aqui, y vezes 5x está aqui, e menos y vezes menos y, que dá menos y ao quadrado. Os termos do meio sempre se cancelam, então eu vou ter isso. Agora, a fatoração. Eu tenho 25x ao quadrado menos y ao quadrado, então eu tenho a diferença de dois quadrados. Como é que fica a fatoração? Faz o contrário, tá? Eu sei que se isso aqui é um quadrado, isso aqui é um quadrado, basta eu escrever quem que estava elevado ao quadrado, que é o 5x, quem estava elevado ao quadrado, que é o y, e escrevo o produto da soma pela diferença dos dois. Então, se eu identifico que tenho a diferença de dois quadrados, sempre é possível fazer esse processo. A mesma coisa aqui, ó, tá? Eu tenho o desenvolvimento do produto notável. Desenvolvi o produto notável, cancelou os do meio, ficou o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se eu pensar no processo inverso da fatoração, x na quarta é x ao quadrado. Então, eu vou conseguir escrever esse x ao quadrado. Esse aqui, quem está elevado ao quadrado é o x. Aí escrevo o produto da soma pela diferença dos dois. Então, ida e volta. A ida é o produto notável, a volta é a fatoração do produto notável. Tá? Então, aqui está uma explicação para vocês entenderem a lógica. Então, isso daqui eu já falei tudo, não vou repetir. Se vocês quiserem anotar em algum lugar ali, vocês anotam. Já vou direto para a ideia aqui dos exemplos que vocês vão ter que resolver em casa, porque aqui não está resolvido. Ó. Então, o que nós temos aqui? Ó? Resolvam em casa isso. Eu tenho x ao quadrado menos 64. Então, primeiro, isso aqui é um quadrado perfeito? Eu posso pensar isso como um quadrado perfeito. Estou viajando na maionese. Isso daqui é uma diferença de dois quadrados? Tá? Sim, eu posso pensar como uma diferença de dois quadrados, porque esse 64 é um 8 ao quadrado. E aí eu posso escrever, então, isso daqui como sendo esse x mais 8 vezes o x menos 8. E aí eu posso fazer isso em qualquer outra situação. Esse 64, só fazer um comentário, poderia ser o 2, por exemplo. O número 2 no lugar desse 64, uma outra expressão. Mas, professor, o 2 não tem uma raiz quadrada exata. Ele tem. É a raiz quadrada de 4. Tá? Perdão, vamos dizer assim, eu posso ter um 2 aqui, né? E eu posso ter, por exemplo, a pergunta qual é o número que elevado ao quadrado dá 2? É isso que eu queria chegar nesse ponto. Então, esse número é a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Então, eu posso escrever, por exemplo, um x ao quadrado menos 2 como sendo um x menos raiz quadrada de 2, que multiplica um x mais raiz quadrada de 2. Tá? Isso funciona também e às vezes é importante. Eu vou colocar um exemplo, ainda tem no slide aqui, depois eu mostro para vocês,
E daí eu relembro essa ideia daqui. Tá? Esses aqui são todos exatos, as raízes fica mais tranquilo. Mas nem sempre isso acontece. Né? Cubo da soma de dois termos. O que é o aqui também é produto notável, tá? Eu tenho um a mais b elevado ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que um a mais b, que multiplica um a mais b elevado ao quadrado. Isso aqui é interessante vocês abrirem, tá? Então, olha só. Quando nós fazemos isso e fazemos o passo a passo na distributiva, aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. Ó. Então, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Faz a distributiva, multiplica o a vezes tudo aquilo lá, o b vezes tudo aquilo lá, ele vai abrir nessa expressão aqui. Junta os termos semelhantes. Juntando os termos semelhantes vai dar essa expressão aqui. Então, o que vai acontecer? Ó? O a mais b elevado ao cubo vai se tornar essa expressão. Então, eu posso pensar assim. O cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, essa expressão é sempre a mesma, independentemente de quem é o a mais b que está aqui dentro. Tá? Aí tem a fatoração mais difícil de ser enxergada, mas é possível de escrever. Se eu tenho algo que eu consigo perceber que está escrito dessa forma, eu consigo fatorar como sendo um a mais b elevado ao cubo. Tá? Então, esses daqui alguns exemplos do cubo da soma. É importante, então, aqui está usando a regrinha, tá? Ó, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Aí escreve. Aí esse daqui, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Faz a conta. Tá? E vocês olham com calma depois. Tá? Eu vou ter que passar mais rapidinho por causa do tempo do vídeo. Tá? Senão fica muito longo e é difícil de postar ele depois. Mas como é um vídeo, vocês conseguem pausar e voltar a qualquer momento. Tá? Então isso é uma vantagem aqui para vocês nesse sentido. Cubo da diferença, em vez de ter uma soma, eu tenho uma subtração aqui dentro do parênteses. Ó. E o cubo continua sendo cubo. Então, aqui vai ter uma diferença agora que é interessante. Tá? Como eu vou abrir aqui, eu vou ter um a menos b elevado ao quadrado, que é o quadrado da diferença de dois termos. Que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí faz toda a distributiva. O a vezes tudo, o menos b vezes tudo, junta, e vocês vão ter essa expressão. Ela é muito parecida com o cubo da soma. A diferença é que o segundo elemento vai ser negativo e o último também negativo. Ó. Então vai ser o cubo da diferença de dois termos, é o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o segundo elevado ao cubo. Tá? Então, esse menos daqui, esse menos daqui. Tá escrito aqui de novo. Só para comparar, ó, antes nós tínhamos mais e mais. Ó. Na soma, era mais, tudo mais. Na diferença, o segundo tem menos e o quarto tem menos. Mas a fórmula é a mesma. Tá? Alguns exemplos já aplicando a regra. Ó. Em vez de abrir toda aquela expressão longa, isso aqui é para agilizar cálculo mesmo, tá? Então, o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Esse daqui é a mesma coisa. Ó. O cubo do primeiro, só cuidem esse cubo do primeiro aqui, ó. 3a elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, por isso que deu 27 aqui. Cuidem isso, tá? Mais, aqui, ó, então o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro. Quem que é o quadrado do primeiro? 3 ao quadrado e a ao quadrado.
Tá? 3 ao quadrado mais a ao quadrado aqui vai dar 9a ao quadrado b. Agora que eu estava olhando aqui, tem um erro aqui, né? Aqui está errado. Não, não, tá certo. Tá certo, porque aqui eu tenho 3 vezes, né? Então aqui vai dar 9, né? 3 vezes 9, 27. Então aqui dá 9, mesmo que dentro é 9, vezes o 3 que está fora dá 27. Tá certo. Aqui a mesma coisa, ó. O b ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes a vezes b ao quadrado, 9ab ao quadrado. Mais o cubo do segundo. Tá? Então, importante também saber. Só um comentário, se vocês têm essa forma aqui, vocês conseguem enxergar que dá para fatorar, também dá para fazer o processo inverso. É mais difícil, tá, de enxergar isso, mas é possível de ser feito. Tá? Então, a fatoração da diferença de dois cubos. Aqui agora eu quero comentar uma outra coisa que vocês têm que cuidar para não confundir. Nessa situação, eu tenho o cubo da diferença de dois termos. Aqui eu tenho o cubo da soma de dois termos. Aqui nós temos a diferença de dois cubos. Isso eu já comentei com vocês antes, lá que eu estava comentando lá é o contrário, né? Daquele desenvolvimento do somatório lá, aquele desenvolvimento do somatório que eu mostrei para vocês. Vou voltar bem rapidinho os slides até chegar lá. Ó, esse daqui, ó, tá? Então, aqui na realidade tá errado o título aqui, tá escrito produto da soma pela diferença e não é, tá? Me perdoem o equívoco aqui. Agora que eu li, por isso na hora eu me confundi aqui na hora de ler aqui, né? Então aqui não é produto da soma pela diferença. Então isso aqui é a diferença de dois termos que têm o mesmo expoente. Essa regra daqui é que nós usamos antes, tá? Então aqui a ideia é fatorar agora e não fazer o produto da soma pela diferença. Aqui a ideia é fatorar. Então, vamos lá. A fatoração aqui é a seguinte, ó. Fatoração da diferença de dois cubos. Então, aquele 3 que está lá. Então, ó, eu tenho o menos aqui, ó. Esse aqui é o meu n. Eu faço a menos b. Diminuo um expoente no 3, ó, que fica 2. E vou diminuindo agora no próximo. Diminuo uma unidade no expoente, que vai dar na 1. E aqui a na 0, sumiu a. Aqui eu tinha b na 0, agora eu vou ter b na 1. E depois vou ter b ao quadrado. Então é seguir essa ordem daqui. Se vocês distribuírem, fazerem a distributiva, vocês vão perceber, ó, conforme está aqui, ó, observe as multiplicações. Se eu multiplicar a vezes a ao cubo, a vezes ab, a ao quadrado b, a vezes b ao quadrado, ab ao quadrado, menos b vezes a ao quadrado, menos a ao quadrado b, e menos b aqui, a ao quadrado, ab ao quadrado negativo. E menos b vezes mais b vai dar b ao quadrado, né? Vai dar b ao cubo negativo. Cortando aqui, vai anular tudo aqui no meio, né? Vai sobrar só esses dois. Então, realmente, essa identidade é verdadeira. Tá? Quando nós temos soma, agora a soma já é outra regra. É a mesma ideia, só que em vez de ter menos, agora é mais. Ó. E aí nós vamos ter o seguinte. Aqui dentro, nós vamos ter um a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. A diferença agora é que aqui o segundo, em vez de ser mais, conforme era antes, vai ser menos. Então, isso aqui é fatoração. Fatoração. Tá? Então, terminamos aí essa parte. Aqui está uma verificação da distributiva, como foi feito antes. Para vocês treinarem em casa, tá? Façam esses exemplos daqui. Tá? Fatore. A ideia é fatorar. É descobrir quem são os elementos ao cubo, colocar tudo dentro de uma diferença de dois cubos, e aí é só desenvolver a regrinha. Algumas identidades importantes, isso aqui eu coloquei aqui também, que é útil e tem a ver com fatoração, tá? Isso aqui é útil e tem a ver com fatoração. Tá? Qual que é a utilidade disso daqui? Então vamos pensar. Eu tenho a menos b,
eu posso escrever isso como sendo a raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B, que multiplica a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Só uma correção aqui que é importante, tá? Deixa eu fazer aqui. Arrumem se alguém for copiar isso aqui está errado. Isso aqui tem um mais. Eu acabei escrevendo meio rapidinho essa semana aqui, aí acabei não percebendo esses errinhos. Então já tem 2 errinhos nesse slide. Já comentei um deles, que é a escrita lá, né? E esse daqui. Tá? Então só percebam isso. Isso daqui, ó, é o produto da soma pela diferença de 2 termos. Tá? Soma está aqui, a diferença está aqui. O produto da diferença pela soma de 2 termos. A e B maior do que zero, porque a raiz quadrada só existe para números positivos, né? Então, no conjunto dos números reais. Então, aqui nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais e eu posso trocar o A menos B por esse produto. Tá? E isso é verdade, se vocês aplicarem a distributiva. E é isso que eu comentei antes com vocês. Às vezes não interessa quem que é o A, não precisa ser uma raiz exata. Se fosse um 2x menos y, eu posso pensar isso daqui exatamente, com x maior que zero, claro, né? Nós podemos colocar aqui um 2x dentro da raiz e o y dentro da raiz, que vai dar certo. Tá? Então, a mesma coisa, o mesmo a menos b eu posso escrever assim, e o a menos b eu posso escrever com raiz cúbica. E a raiz cúbica de a menos a raiz cúbica de b, vezes a raiz cúbica de a ao quadrado, mais a raiz cúbica de ab, mais a raiz cúbica de b ao quadrado, com a e b pertencentes aos reais. Isso daqui, se vocês distribuírem, fazerem a distributiva, vocês vão concluir que vai dar a menos b. Fica de tema de casa. Ó. Façam essa distributiva, vocês vão ter que chegar em a menos b. Se não chegarem, conversem comigo que nós vamos tentar descobrir o que aconteceu de errado aí. A mesma coisa aqui. Distribuam que vai ter que chegar em a menos b. Exemplo de aplicação em simplificações de expressões fracionárias. Para que serve esse negócio aqui? Então, nós vamos ver nas próximas aulas ali simplificações. E essa identidade aqui a gente usa algumas vezes no cálculo também para calcular limites ou coisas assim. Tá? Simplificações. Então, eu tenho a menos b sobre a raiz cúbica de a menos raiz cúbica de b. E eu tenho que simplificar isso. Eu quero eliminar a raiz do denominador, por exemplo. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Ó? Eu posso usar essa identidade. Ó. O a menos b, ó, ele é a mesma coisa que esse produto. Então, eu troco o a menos b pelo produto. Mas esse produto é exatamente a raiz cúbica de a menos raiz cúbica de b, que está aqui em cima como um fator. Então, eu consigo cortar esse fator com esse fator daqui. E ele vai deixar, para mim, simplificado o numerador aqui, então, como sendo só essa expressão de cima. Tá? Então, isso é útil para eliminar indeterminações do denominador. Ó, fiz um processo invertido aqui. Ó. Eu coloquei o a menos b embaixo e a raiz cúbica de a menos raiz cúbica de b em cima. Então, o que dá para fazer aqui? Tá? Dá para multiplicar tudo, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, por essa expressão. Ó. Então, eu posso escrever isso. Ó. Multipliquei por essa expressão. Por que multiplicar por essa expressão? Porque multiplicando por essa expressão a parte de cima, eu consigo transformar a parte de cima em a menos b, porque esse produto daqui é a menos b. Se eu vou ter a menos b em cima e esse a menos b embaixo multiplicando aqui, eu consigo cortar o a menos b com a menos b e vai sobrar essa expressão. Mas, professor, não simplificou nada. Depende da situação, a gente precisa eliminar indeterminações do denominador. Ó. O a menos b, existe algum valor de a e algum valor de b que isso aqui vai dar zero, que é quando a for igual a b. Então, para eliminar essas situações aqui, para cálculo de limites, por exemplo, que nós vamos ver lá para frente, nós usamos esse tipo de artifício de cálculo. Tá? Então, é isso que eu queria deixar claro aqui para vocês, que essas identidades são importantes. Elas vão ser utilizadas de forma mais complexa ou menos complexa, dependendo dos problemas que nós vamos tendo que resolver. Tá? E aqui eu deixei o último produto de Steven aqui.
tá? Que é o produto de qualquer número de binômio do primeiro grau na forma x mais a, onde a é o número real ou complexo. Tá? Para dois binômios, então, nós temos o seguinte. Ó. Antes nós tínhamos o a igual a a aqui, ó, o b igual a b. Agora nós temos distintos. Então, quando nós temos o produto aqui, tem uma soma, e aqui nós temos... Na realidade, o b pode até ser positivo ou negativo, qualquer número real, né? Como está escrito aqui. O que acontece aqui? Nós podemos desenvolver dessa forma. O quadrado do primeiro, mais a soma dos dois, aí a gente respeita o sinal, tá? Faz a regra de sinal normal, mais o produto dos dois últimos. Ó. Então, o quadrado do primeiro, mais a soma das constantes, aqui ó, a mais b, que multiplica o x, porque eu tenho o x aqui, mais o produto de a por b. Tá? Para três binômios, nós vamos ter essa relação. Ó. X mais a vezes x mais b vezes x mais c. A regra é parecida. Ó. Só que em vez de ter a mais b, eu vou ter um a mais b mais c. Ó. A mais b mais c. O primeiro é cubo. O segundo é a mais b mais c com o quadrado. O terceiro vai ser uma combinação de todos os produtos aqui. Ó. A com b, a com c e b com c. Dentro do parênteses, na soma, multiplicado o próximo expoente aqui, ó, decrescente, né? Ó, 3, 2, 1. E mais o produto dos três. Tá? Então, essa relação aqui também pode ser importante para simplificar operações. Tá? Aqui tem exemplo com positivo e negativo. Ó. Nós temos um produto aqui é 10 positivo e aqui é 90 negativo. Como é que funciona a conta? É 10 menos 90, vai dar menos 80. Tá? 10 vezes menos 90, vai dar menos 900. Com 3, aqui também a mesma coisa. Vocês conferem depois na identidade em casa como isso funciona e confiram ali o resultado. Sobre os slides aqui, tá? Eu extraí parcialmente, parte desses slides eu extraí dessa referência aqui, ó. Tá? Se vocês abrirem esse link aqui, vocês vão encontrar parte desses slides que tem nessa apresentação nesse endereço. Tá? Então é um material que está disponível na internet para ser estudado e eu aproveitei ali então para organizar alguma coisa e usei também no meio dos meus slides esses ali. Beleza? Um abraço então, até mais.